Olá, sejam bem-vindos ao Brito Malls, o canal que descomplica a gestão e engenharia da operação de shopping center. Se você vive o chão de fábrica todo dia, sabe que a conta de energia da CAG e as discussões sobre o rateio com os lojistas todo mês faz parte da nossa rotina. Para falar sobre a tecnologia, a inteligência artificial que podem zerar esses problemas sem estourar o nosso orçamento, trouxe aqui hoje o Gustavo Skill, cofundador e diretor da Time Energy. Para irmos direto ao ponto, Gustavo, qual é o coração e solução que a Time Energy entrega hoje? Como plugar a tecnologia e quais seriam os seus diferenciais aí nesse... Eu agradeço, Gilberto. Obrigado aí pela oportunidade de falar contigo. Já se conhece há algum tempo e é uma satisfação estar aqui contigo. Bom, falar um pouquinho, resumidamente, qual que é o nosso entregável é parte do nosso objetivo, né, dentro da empresa, é tentar trazer isso com transparência. Então, assim, eu acho que entre o coração das nossas entregas, nós temos ali a velocidade no fechamento das medições, a certeza da medição, quer dizer, uma curadoria que fazemos em cima dessas medições para ter a certeza do fechamento, uma entrega rápida desse fechamento, uma resposta para o lojista, né? Uma resposta técnica, se ele precisar. Então, essa também é um entregável. Para quem que você vai correr para pedir ali uma explicação daquela medição? Então, esse é o entregável nosso. A tecnologia e transparência para o lojista também é um entregável. Então, ele tem um acesso à tecnologia, ele consegue ver claramente como é que está a medição, né? Tem esse conforto, né? E a eficiência operacional, aí tanto para o lojista quanto para o shopping. Então, a gente tenta trazer esses dois trabalhos de eficiência, né, para o lojista, para saber se ele está gastando mais do que deveria, se tem alguma coisa errada na operação, e para o shopping também, constantemente, como é que ele está podendo melhorar esse consumo. Pô, Gustavo, e quando você fala assim do acesso, da informação, a transparência, hoje no dia a dia, de que forma é feita uma implantação quando o cliente fecha com vocês? O que o shopping tem acesso e o que o lojista costuma ter acesso dia a dia nos seus clientes que já estão aí em uso do tema? A implantação é muito rápida, então o sistema foi feito para ser instalado muito facilmente em qualquer posição, pode ser numa área técnica, pode ser num painel menor do lojista, tudo sem fio, tudo rapidamente a gente instala. Então, em um mês deve ter já tudo instalado, um shopping normal, médio, um mês já está tudo instalado. Aí um outro mês para fazer uma conferência bastante delicada em cima disso. Então, assim, financeiramente o fluxo de caixa tem que acompanhar isso, então não pode começar as cobranças no começo, né? Começo é muito trabalho da Time Energy mesmo. Depois uma consolidação, porque aí a gente vai entrar um pouco no assunto, mas a entrada de uma tecnologia dessa traz um resultado muito grande, né? Aí a gente pode entrar isso como um piloto para já ir aferindo ganhos, né, em cima de uma melhoria da medição. E depois, então, no segundo mês é feita uma conferência de dados e no terceiro mês aí realmente os dados aparecem para o shopping liberados, consolidados, com devidos relatórios técnicos, se for o caso, se tiver alguma anormalidade de consumo muito grande no lojista, já sai com um laudo para apresentar, para ter como explicar essa variação. A gente encontra muito medidor quebrado, medidor que mede a menos, medidor que mede no lugar errado. A nossa conversa vai ser legal porque a gente encontra muitos casos. E a gente pode falar um pouquinho. Entendi. E depois, sim, aí começa a aparecer para o lojista numa plataforma mais simplificada, né? Então, existem níveis de plataforma, tem lojista que não tem eletricista, tem lojista que tem eletricista, tem lojista que não sabe o que é energia direito. Então, a gente tem o cuidado de ter 3 patamares de informação, né? Também para não trazer uma complicação. Trazer informação útil para ele, né? Com relação ao consumo, referência da marca, consumo noturno, anormalidades de consumo, aí a gente vai via shopping, né? Nós temos todo um ambiente, estamos aí há quase 10 anos atendendo shoppings. Então, assim, a gente descobriu que não é só medir básico, né? Um bom produto de medição, depois a gente se baseia nele, ele tem que ter toda uma série de diagnóstico, mas medir não é o ponto forte. O ponto forte é uma curadoria, é um pós-venda bem feito, continuado, né? Uma assistência na entrada de lojas, saída de lojas, uma série de outras dinâmicas, anormalidades de consumo de referência. Então, tudo isso para trazer uma interface simplificada para o lojista e ganhos. Porque o lojista tem que sentir o ganho também de uma tecnologia nova, não é só a operação. A operação sente imediatamente. O financeiro de uma administração a gente traz junto, porque ele também tem que validar a solução. Não pode ser uma solução cara que traga mais custo que soluções, né? E assim, a gente tem tido sucesso na entrada porque a gente, em todos os projetos, a gente trouxe muito mais ganho do que mensalidades de custo, né? Então, É um, pro- assim, estamos felizes
nessa entrada por isso. Muito bom, Gustavo. É um projeto aí, querendo ou não, tá fazendo a varredura dos principais custos de qualquer empreendimento, seja shopping, seja hospital, seja supermercado. Estamos falando aí de energia, de água, de gás. E nesse mercado aí de gestão, Gustavo, que cresce, né? Tem muita concorrência. A Time Energy aí tem uma solidez aí, né? Nasceu em 2012, né? Com todo um time aí. Teve lá atrás um certo investimento aí com a EDP Ventures, né? E atende grandes players aí a nível nacional. Qual é o tamanho hoje, Gustavo, da operação? Atualmente aí o que a Time Energy faz de tão diferente da concorrência tradicional? O que vocês costumam entregar aí? E qual é o maior tempo de contrato que você já tem hoje em algum shopping aí, sem abrir o cliente, né? Só falando em prazo mesmo, em processo, para deixar a galera conectada com a gente aqui. A empresa começou em 2012. A nossa proposta inicial é desenvolvimento tecnológico, então desenvolvíamos lá em 2012. Em 2015, nós já tínhamos um medidor para concessionárias, então, ambiente concessionárias, a gente já tinha um medidor inteligente, com corte-religa, todas aquelas tecnologias que saíram lá com a tarifação para cliente residencial, né? Em 2012, a gente atendeu lá, depois a gente entrou para a indústria e depois a gente entrou no último passo para residências. Tivemos até aí uma série de financiamentos, FINEP, FAPESP e um grande player também que foi a CPFL Energia, né? Que fez diversos projetos conosco, e a EDP Ventures. Então, nesse caminho, a gente passou por diversos mercados e quando a gente entrou em shoppings, a gente viu que era um bom cliente para a gente, porque o shopping ele tem tanto a parte de alta tensão, né, de distribuidoras, de tarifação, todo esse ambiente está no shopping, tem a parte industrial, que são as áreas técnicas, tem a parte dos pequenos quiosques com os painéis pequenos, a parte de inteligência de dados, que é o Neras, né, que foi o último produto que a gente desenvolveu para residências, e tinha essa questão de controlar cargas. Pô, quanto que ligou aqui o seu refrigerador? Quanto está gastando? Então, a gente encontrou um ambiente propício para desenvolvimento, que é o shopping center, tem muita coisa acontecendo e a gente se encaixou muito bem. O produto é simples de instalar, como numa residência. Temos todas as análises para o consumo que vem da concessionária e tudo mais. Hoje a gente está com aproximadamente uns 30 funcionários, né? Nós temos aí uma equipe de basicamente uns 50 eletricistas em todo o Brasil, e a gente fala do norte ao sul, ao oeste, todo o território a gente tem operação, né? Quase em todos os estados. Nós temos ali anualmente, nós visualizamos um número grande, que é 300 gigawatt-hora por ano, é um número que a gente tem um certo orgulho, né? Estamos aí em grandes consumidores e gerando economia, porque não se sustenta só um pilar sem a economia. Então, hoje a gente traz para os nossos clientes, em 2015, foi 15 milhões de reais em economia. Isso sem contar custos, isso é lucro mesmo que a gente trouxe, porque a gente acompanha a entrada nos shoppings, a gente acompanha o quanto que a gente vai ajustando, né, de pequenos consumos errados, e a gente faz essa contabilidade. Essa economia está em 15 milhões em 2025. Estamos aí em algumas grandes redes, né, de shoppings, e somando ali os shoppings a hoje, mais ou menos, um pouco mais de 40 shoppings atendidos, aí com toda a nossa tecnologia. Então, você trouxe dados importantes que você falou, o retorno após a ferramenta implantada, de fato, aí já se pagou aí o sistema instalado. E quando você fala em número de medidores, nós temos aí muito mercado que às vezes vende um produto e não tem um pós-venda de qualidade que dá suporte ao gestor ali no dia a dia. E sabendo aí da rotina, né, que o gerente de operações, o coordenador, o gestor de manutenção vive, sabemos da rotina, dificuldades, e às vezes não tem um tempo muito amplo para uma curacidade boa das informações. E falando um pouquinho do dia a dia do processo Time Energy com o seu cliente, Gustavo, quais seriam os 2, 3 pontos que você se destacam nesse pós-venda e acompanhamento diário, semanal ou mensal junto ao cliente para fechar esse rateio de energia, para que a informação esteja correta? O que o sistema faz de diferente para que tenha essa segurança quando fechar o mês ali e o boleto, quando for, a informação subir para o faturamento lá, emitir o boleto, não ter problema? Esse é um ponto interessante. O que a gente estava falando, né, não é só fazer a medição. Então, você precisa ter essa curadoria, precisa ter esse trabalho. O mercado ainda
de shoppings, ele é grande. Então, nós temos lá um número de, sei lá, 670 shoppings ou mais e outlets, né? E nós temos aí alguns concorrentes entrando, e o que a gente percebe é isso. Nós estamos há 10 anos trabalhando com shoppings. Então, nós temos ainda muito o que desenvolver de tecnologia para shoppings, né? E a gente percebe ali desses novos entrantes o que é que eles estão entendendo ou não estão entendendo. Então, nem todos ainda entendem que realmente não é só medir. Você tem que saber se o lojista saiu, quando que ele saiu, como que fechou, se tem algum problema na medição. E aí nós vamos desenvolvendo essas ferramentas, né? Você ter o cuidado com o fechamento e esse pós-venda atuante, você precisa ter ferramentas, não é só as pessoas ali. Então, assim, nós temos ferramentas para saber se possivelmente saiu ou entrou algum lojista. Então, existem ferramentas de chamado, nós temos um pessoal que faz o pós-vendas, né? Esse pessoal fica com a gente em Campinas, então tem uma série de atividades com eles, mas essa é uma ferramenta de análise de IA mesmo. Quando você começa a ter muitos sensores, você não tem como fazer humanamente para você identificar eles. Então, assim, tem uma ferramenta de entrada e saída de lojas, a gente tem grupos com os shoppings e tem uma pessoa que entra em contato para saber se saiu, entrou um shopping. Na dinâmica do shopping, acontece até da gente perguntar, saiu o lojista? Porque o consumo teve uma mudança e parece que agora, né, tá numa área vaga aí. E às vezes até a gestão do shopping não sabe. Fala, não, acho que não, tá lá. Então, assim, a dinâmica do shopping é tão corrida que a gente faz um papel de ajudar. Nós estamos juntos. Então, a gente manda um eletricista, ó, realmente saiu. E a gente fecha o consumo, a gente entende, contabiliza. Existem ferramentas para gestão de anormalidades de consumo. Essa é uma ferramenta que a gente já está liberando para os shoppings olhar. É muito interessante, porque ela traça por machine learning como deveria ser o consumo, como que está o consumo em cima disso e ranqueia. Aí ela te dá um ranking. Olha, esse aqui é o cenário. Mas nós temos do nosso lado uma equipe específica para olhar todos os projetos. A inteligência ajuda a gente a ver essa variação. E água é o mais crítico, porque uma variação de água pode indicar um vazamento. Então a gente fica orgulhoso quando a gente consegue pegar e notificar e chegar ao fundo. Às vezes o vazamento não é tão perigoso. Às vezes você vê, tem um shopping que a gente pegou que tinha um filetinho de água da torneira que ia direto para a pia. Um problema na torneira gerava um filetezinho de água. Mas esse filetezinho de água contabilizava 1 metro cúbico enorme no final do mês e seria um grande problema no mês seguinte. Então a gente foi, ó, tem um vazamento, o shopping não identificou, nosso eletricista voltou lá, olhou, ó, deve ser essa pia. E tinha um fluxo de água. Então, uma ferramenta de entrada e saída de lojista, anormalidades de consumo, uma ferramenta específica para hidrômetros, que é o painel de leitura de hidrômetros. Essa é uma ferramenta totalmente desenvolvida por nós, muito interessante também. A gestão de água cabe em outra conversa, porque ela é a posição do hidrômetro virado, invertido, fora da especificação do hidrômetro, se ele está pulsando, se tem alguma intermitência, entre outras coisas. E ele é a fonte única, quando a gente fala em heat switch, é a fonte única de medição. Então, Entendi. medição de energia você põe em paralelo, água não. Então, você tem aquela fonte e o pulso. Então, você pode bater uma foto e aquilo contabiliza e faz checagens. Então, é uma ferramenta muito útil para a gente. A gente valida, qualifica o hidrômetro, rejeita o hidrômetro, dependendo de como ele estiver. É um sistema de alertas e eventos para nós e para os shoppings também. Esse nós usamos muito mais, tem muito mais eventos que podem sinalizar problemas em hardware e já gera uma troca, já gera uma conferência. Existe um sistema de comparação de marcas, e isso também nós usamos muito na nossa venda, sistema de comparação de marcas. Então, a gente pega uma planilha de rateio, a gente sabe os principais ofensores. Depois eu posso falar um pouquinho dele. Quando você fala comparação de marcas, Gustavo, você fala como você está com uma plataforma nacional, você tem ali um Outback num shopping em Vitória, um Outback em São Paulo, uma loja da Hope em São Paulo, outra em Mato Grosso. Você consegue fazer essa comparação. Isso é um diferencial de vocês também. Assim, para o processo de entrada de novos clientes, isso é fundamental, porque a gente pega um shopping, existe a questão custo, como você falou. Então, como é que eu vou saber se eu vou colocar uma tecnologia nova, vai me trazer resultado? Entra um pouco em questões até de como que a gente viabiliza financeiramente o projeto. Então, assim, você rodando esse sistema, você já tem uma visão clara do que pode estar dando efeito. A gente faz as medições e a gente já entra dando resultado antes de estar funcionando, antes de ter contrato com o shopping, a gente já falou, aqui, ali, lá, tá muito estranho. O resto pode ter muita coisa errada, mas esses aí tem problema. E isso a gente tem uma ferramenta, temos ferramentas também de utilização de equipamento e
uma metrificação interna da nossa plataforma muito grande. Então, mensalmente nós temos reuniões para avaliar como é que foi o nosso fechamento, se a gente está realmente chegando perto dos problemas de fechamento ao longo do mês e no fechamento, porque a gente não pode errar é a medição de energia, nem de água. E essas são ferramentas que quem quer fazer um trabalho nesse mercado tem que ter, porque é o básico para a gente não errar num bom pós-vendas e num bom fechamento. E assim, core é o desenvolvimento tecnológico. A gente, desde o início, a gente tem uma equipe forte de desenvolvimento tecnológico, né? E mais importante, assim, o que nos faz ter uma entrada muito grande em clientes é o pouco do nosso pós-venda, né? Mas o nosso contato, o crescimento orgânico mesmo, de conhecer as pessoas, de trabalhar junto, de estar conhecendo, né? Esse mercado é um mercado muito dinâmico. Então, uma boa parte do nosso crescimento é fazer bem feito aí, e amizade, né? Acabar conhecendo, entendendo as dores, participando junto. Muito bom, Gustavo. Eu me recordo de um caso que a gente vivenciou junto em um dos shoppings que eu passei, que foi durante o teste, para vocês entrarem, não tinha nem fechado o contrato ainda. Nós identificamos um desvio ali de um grande restaurante, tinha um TC invertido, então a medição não estava sendo feita da forma correta. E como você trouxe aí o exemplo, né? Como você tinha uma base de dados, vocês conseguiram comparar ali um exemplo aqui, 1 kW por metro quadrado de uma loja de alimentação, que não estava fazendo sentido naquele teste, né? E após investigar o hardware, no caso, existia ali uma certa inversão do TC. E Isso trazendo hoje para a gente aí, Gilberto, fazer isso. Então, assim, nós entramos com uma avaliação e entramos corrigindo, porque o tempo do contrato, ele às vezes não depende da operação. A gente não pode culpar a operação. Então, às vezes a gente entra com 5, 10 medidores, vamos corrigir os problemas, a gente entra com laudo, a gente participa junto, vai trabalhando. Tem casos assim, primeiro acesso, a gente identifica problema, coloca o nosso medidor lá e deixa ele lá, até a gente gerar o contrato, não tem cobrança. Eu acho que resolver o problema e ser proativo, né, é o que vai trazer confiança, amizade, tudo mais, que é o que interessa para a gente. E a questão da inteligência artificial, Gustavo, ou é algo que vocês já utilizam há bastante tempo, tem ajudado bastante aí nas decisões preditivas, cruzando dados, com metodologia. Poderia trazer algum exemplo aí do dia a dia? Olha, a inteligência artificial está desde o começo do nosso trabalho com shopping centers, né? Então, ela está evoluindo, nós estamos acompanhando a evolução dela, está trazendo um benefício para a gente enorme nas gestões, na metrificação interna, nas análises que a gente faz, mas ela está desde o machine learning, que é o produto inicial nosso, que a gente usa basicamente internamente, mas ele está em toda a nossa plataforma, então você consegue saber quanto o lojista vai gastar ao final do mês, quanto que ele está gastando, quais são as diferenças ali, com uma estatística já bem refinada de daquele horário gastou mais, pode ser algo normal ou não pode ser algo normal, qual que é a chance disso estar errado ou não, né? Tem mais para trás ainda, que é o comportamento de consumo das cargas, então a gente já vinha trabalhando lá atrás, e agora, então, a gente está trazendo isso e vamos ter novidades aí em breve com relação ao contato, né, com o shopping, trazendo já mais essa parte linguística da inteligência que a gente está acompanhando aí. Então, Time Energy aí, constante evolução, buscando se diferenciar. Muito bom, Gustavo. E tudo hoje em dia, né, Gustavo? Tempo é dinheiro, sabemos aí, né? Custo de manutenção, interrupção. Eu vi que vocês também têm outras soluções de IoT aí, alertas para escadas rolantes, nível de reservatório. Fala um pouquinho desse produto de vocês também, saindo um pouquinho do rateio de energia, rateio de água, né? Nós precisamos ter essa evolução tecnológica, né? Tanto porque o shopping precisa e a gente quer atender o shopping, então nós temos uma série de outras funcionalidades, né? Desde atender ao shopping para questões técnicas, como escadas rolantes, reservatório, o funcionamento mesmo da questão térmica, né? Não entra só no CAG, mas você medir o CAG, mas você não ter o domínio térmico do ambiente, te traz uma informação muito vaga. E como nós temos vários shoppings, e em todos eles a gente mede a CAG e a temperatura, então a gente tem um cuidado muito grande em cruzar todas as informações. Nós temos acesso a uma API meteorológica, e esse cruzamento de dados traz um conforto para a gente na comunicação com o shopping. Então, por exemplo, seu shopping vai gastar mais a CAG mês que vem, por quê? Porque é uma tendência, a temperatura está mudando, veja o comportamento de outros shoppings, vê como se você é mais eficiente ou menos eficiente, a gente consegue ter uma análise, né, na distribuição da temperatura também. Então, quando você faz monitoramento de temperatura nas casas de máquina, ou
perto dessas regiões, você consegue ver regiões que oscilam mais a temperatura e regiões que são muito geladas, até demais. Então você consegue fazer um ajuste. E todo esse ambiente de estudo, ele está integrado com essas tecnologias de inteligência, né? Integrado com o WhatsApp, integrado com nossas equipes de contato de pós-venda. Então a gente consegue ter novos produtos, né, que vão sempre casando com essa necessidade de desenvolvimento. Dado importante que você trouxe, hein, Gustavo, que é a questão do CAG. Sabemos aí que consome, em média, mais do que 40% do seu consumo de energia mês, e o desafio constante da operação é o equilíbrio entre temperatura versus quilowatt-hora da CAG, custo da TR, né, que é a tonelada de refrigeração, que às vezes o lojista paga ali numa linha à parte no boleto. E tá vendo aí, pessoal? Sensacional aí o Gustavo, trazendo bastante informação. E se você ainda não segue o canal do Britomol, siga aí para ficar, né, cada vez mais atualizado com as informações de mercado, tecnologia, para tirar as suas dores do dia a dia, que é o intuito aqui do canal é trazer soluções de quem de fato vivencia aí a prática. E toda semana aí a ideia é trazer alguns insights para que vocês fiquem cada vez mais com informações novas, reciclados, e divulgue aí para a galera. Se inscreva no canal, deixa seu like. E falando um pouquinho da parte que todo mundo está esperando, que é a parte financeira do negócio, CAPEX, o pós-venda. Qual o modelo de negócio hoje, Gustavo? Requer investimento inicial? É um contrato de comodato? Traz um pouquinho para a gente essa questão de como a Time Energy pode ser contratada. Esse é um pilar importante, né? Porque a gente mostra eficiência operacional, a gente acaba economizando em tempo de leitura, acaba trazendo muitos benefícios ali para a operação, né? Até relacionamento com o lojista, né? Uma vez que a operação tem que negociar que está consumindo muito ou consumindo pouco, isso também acaba tomando um tempo e um estresse, né? A partir do momento que você tem uma empresa especializada nisso, você consegue até negociar outras coisas, né? Então tem uma série de ganhos e assim, a questão financeira, ela tem que ser bem trabalhada, né? Tanto quanto a operacional. Normalmente nós trabalhamos com a locação, né, dos dispositivos e o serviço. A locação tem uma série de vantagens, né, porque a gente tem uma continuidade naquela prestação de serviço. Entra uma nota de locação, uma nota de serviço, a gente compõe o valor do nosso trabalho ali. Se sai um lojista, a gente remove para a locação. Se entra um outro, entra com mais dispositivo. Tem uma flexibilidade e uma gestão em cima do ativo que é muito, muito interessante. Nós conseguimos valores bons, então eu acho que realmente a gente nosso ponto forte é a locação. Também trabalhamos com CAPEX, nós somos fabricantes dos nossos produtos, então assim, tem sempre disponível uma boa opção para CAPEX, mas a gente vê assim que a gente oferta, mas o caminho locação, ele é mais vantajoso até por você ter essa dificuldade de liberar o CAPEX, né? Existem estilos de contratação em cima de sucesso de projeto, né? Esse é um modelo que eu particularmente nunca gostei muito, porque a princípio é tudo muito bom, mas depois que chega uma conta é complicado. Sim. Como eu falei, a gente traz bastante resultado para o shopping. Então, em todos os shoppings que a gente entrou, a gente deu pelo menos 2 a 3 vezes a nossa mensalidade. Então, todos os shoppings. Se a gente começar a achar isso interessante, a gente pode correr o risco. Tem shopping que a gente já deu 4 a 5 vezes a nossa mensalidade. É muito mais interessante ter um valor previsível, um valor dentro de algo que é conhecido. Então, assim, se esse é o caso, a gente entra para um projeto piloto. Se você quer realmente garantir o sucesso, a gente pode, através do projeto piloto, a gente integra aqui a nossa própria equipe de vendas, integra a planilha de rateio, só dizer o mês, as lojas. Se tiver metragem, melhor ainda, a ferramenta fica mais apurada, mas se não tiver também é muito bom. A própria equipe de vendas já leva alguns dispositivos, já gera algum ganho ali bom e depois é um fluxo de caixa. A gente entra, vamos gerar por locação normal mesmo, porque a gente está vendo que vai ter um ganho, então já gera o ganho no piloto, entra com o projeto com os dispositivos, não fatura nada ainda. No mês seguinte, a gente mede um mês completo, que você vai passar esse mês completo para o seu lojista, vai conseguir ter ali o ganho. No outro mês, a gente fatura, que é mais ou menos quando você vai estar faturando ali para o lojista, e no outro mês, em 30 dias, a gente recebe. Então, a gente até monta um fluxo de caixa para a gente ter essa entrada o mais amigável possível, tudo bem conhecido. A taxa de sucesso, a gente já viu alguns casos que aí vem uma nota meio alta, um valor que ninguém está esperando, uma série de contestações, mas está certo, está errado. Aí tem tantas histórias nesse meio que a gente prefere levar para a locação.
aí já tem um valor Entendi. certinho, e a gente entra sempre provando, olha, consertamos essa loja, tá vendo esse ganho? Você pode mostrar para o seu financeiro, vamos entrar em outra. Entramos em outra. Já fizemos pilotos muito grandes, hoje os nossos pilotos são menores, mais focados, mas a Sim. gente faz tudo isso sem custo também, tá? Faz Tá. análise sem custo. Se o projeto não for para frente, não tem problema, mas conserta aquele ponto que a gente achou, a gente já fica feliz em ter ajudado, né? Muito bom, Gustavo. Nós, gestores, sabemos aí da dificuldade financeira que são os condomínios. Então, como você trouxe aí, acho que uma modalidade interessante de negócio, que é a locação. Já trabalhei aí junto com vocês, e você falou, trouxe alguns pontos importantes aqui que você falou, a questão da prestação de contas, suporte pós-venda, a ferramenta trazer alguns indicadores para que o gestor ali, no caso, se antecipe a problemas futuros, previsão de, principalmente no momento de orçamento, previsão de consumo futuro. Então, a plataforma também ajuda bastante nessa questão. E o Gustavo aí, né, mais de 10 anos vivenciando isso e vários shoppings na carteira, muitos medidores. Com certeza isso tem muita base, muita informação para quando acopla um novo cliente já consegue fazer os paralelos e agregar valor na operação, como você trouxe aí, né, Gustavo? Paga logo na entrada e já mostra Sim. aí o grande valor que é cuidar bem, cuidar de forma estratégica das utilidades do seu prédio, do seu shopping, do seu hospital. E trazendo aqui, Gustavo, para o nosso, né, fechamento, qual o próximo passo da eficiência energética em shoppings que você enxerga aí? O que não se atualizar agora vai perder nos próximos 2 ou 3 anos aí, que você tem vivido no dia a dia? E qual seria a dica que você daria para os gestores aí olhando para o futuro? A gente aprende muito com os shoppings, viu, Gilberto? Então eu aprendo contigo, aprendo com todos os outros shoppings que a gente tem oportunidade de conversar, aqueles que a gente está entrando. Então, o nosso aprendizado vem de vocês e ainda temos um caminho para aprender e divulgar, né, o que a gente vai aprendendo com vocês. Com relação ao futuro, o que eu vejo hoje é a tecnologia entrando como algo inevitável. Então, a tecnologia barra automação, uma coisa nesse sentido, mas com inteligência de dados. A gente sabe que colocou 5, 10 sensores, tem que ter uma inteligência de dados em cima. E imagina a potencial de sensoriamento que a gente tem. Então, o que a gente está vendo muito, automação de banheiros, automação de limpeza, limpeza de chão também, é algo para o futuro que precisa ter algo nesse sentido. Tem algumas experiências acontecendo, técnicas ainda, como por exemplo tanque de combustível. A gente vê casos em que acaba a energia, já aconteceu, acaba a energia e o gerador reserva. Pô, tá sem tanque de combustível. Então, assim, essa automação, essa gestão de bombas, de CAG, a tecnologia, ela é o futuro. E assim, essas empresas que trazem as tecnologias novas têm que estar sempre por perto, a gente tem que estar sempre conversando e trazendo coisas novas, né? Até para a gente trazer essa visão nova. Uma tecnologia que a gente está trabalhando bastante e que ainda é futuro é para medição de água. Tá? Os medidores ultrassônicos, que já teve um boom muito anteriormente, parou, mas assim, na nossa interpretação como time manager, nós temos um modelo que nós estamos testando, o que não há ainda é um bom modelamento financeiro em cima dela, porque ganhos com uma detecção mais rápida de vazamento, uma série de análises que o próprio dispositivo ultrassônico faz, a menor propensão a diminuir o consumo, né? A própria viabilidade financeira, ela tem que estar atrelada a isso, um hidrômetro onde tem algum tipo de fuligem na água, algum tipo de mineral, ele pode começar a medir menos, sim, e são hidrômetros que eles não têm partes móveis. Então, é uma tecnologia que está chegando. A gente vai fazer muito agora forte um estudo para ver se começa a viabilizar o modelamento financeiro disso. E a tecnologia, como eu falei, aí a Show. gente aprendendo com vocês e automatizando o máximo possível. Nem é só pela questão, tanto pela questão de atender mais rápido a necessidade ali do conforto, né? E liberar tempo para a operação. Como eu falei, a nossa pós-venda hoje ele é muito, muito bem falado porque a gente trabalha junto. Então, sem preguiça mesmo. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Podemos incomodar menos e com mais eficiência a administração do shopping? Vamos fazer nesse sentido. E a questão de atender bem o lojista, liberar tempo e mão de obra, né, que é complexo também, toda essa gestão, com coisas que a gente possa automatizar e melhorar. Pô, Esse é o muito bom. futuro. E estar perto dessas empresas para a gente desenvolver, porque às vezes sempre vem aquela ideia de vamos fazer alguma coisa em casa, puxa alguém, pega um Excel, faz. Cara, quando entra muito sensor,
ter empresas desenvolvendo coisa para os shoppings por perto é algo que pode, nos próximos anos, trazer a eficiência ou eficiência da equipe de operação para os shoppings. Você trouxe alguns pontos aqui importantes, né, Gustavo? Que é a proximidade da gestão do shopping junto ao prestador de serviço, o gestor estar conectado com as tecnologias, abrir as portas, né, para quando alguém bater na porta, escutar, entender, às vezes a solução, você falou, não está dentro de casa, já tem alguém fazendo isso, é só integrar, né, trazer para o dia a dia, negociar, que a solução será mais rápida e mais prática. Gustavo, obrigado aí. Acho que, né, o programa hoje que foi show de bola, bastante informação sobre gestão de utilidade. Agradeço a Time Energy pelo espaço aí, pela oportunidade. E para encontrar aí a Time Energy, quais os caminhos aí, Gustavo, para depois a gente colocar também na descrição do vídeo, que você daria como informações finais aí para os nossos telespectadores aí. Eu agradeço você, Gilberto, trazer a gente aqui nessa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Nós temos aí os canais digitais, Time Energy, temos pelo LinkedIn, e todos eles têm algum contato. É só entrar em contato com a gente, se tiver interesse, a gente faz toda a prospecção do negócio, tudo isso, conhecem a tecnologia, e depois, viabilizando, a gente segue em frente. Então, sem custos ali para o nosso contato, para a gente conhecer os shoppings e as pessoas que para a gente é mais importante. Bom. E qual dica de ouro você daria para um gestor de shopping, aí, Gustavo? Tendo em vista a sua experiência aí com vários gestores no dia a dia. A gente está sempre aprendendo, né? Então, eu acho que sempre tem aquelas pessoas, mesmo da nossa equipe, né? São as pessoas que estão sempre buscando alguma coisa. Essas pessoas são que a gente tenta se aproximar. Então, se tem dentro do seu shopping um analista, alguém ali com a cabeça bem aberta, a gente vai apresentando as tecnologias, vai mostrando. Eu sei que o tempo é corrido, mas a gente tem uma série de apresentações rápidas. Ter essas pessoas, né, que gostam de desenvolver algo, mesmo que não usando ferramentas e equipes de desenvolvimento de fornecedores, é o que faz a gente evoluir. Então a gente sempre busca dentro dos shoppings uma pessoa que a gente pode conversar, e a gente vai alongando, vamos fazer relatórios, vamos fazer isso. Eu acho que investir em tecnologia e pessoas aí com cabeça aberta para implementar é sempre uma coisa interessante. Tudo bom, Gustavo? Obrigado aí pela participação, obrigado, seguidor. Acompanhe o Brito Malls aí nos canais digitais também, YouTube, TikTok, Instagram. E para cima, e até o próximo vídeo. Valeu, Gustavo! Obrigado a todos.